Aqui no Mato Piba, meu amigo Ivanir Maia, já pronto, como sempre, papeleia o Pedro Vasconcelos, da Pátria Agronegócios, traz a informação de mercado para nós. Como é que tá, Pedro? Muito bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia, Maia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos muito bem, graças a Deus. Mercadão, essa semana aí teve algumas novidades, tanto para soja, milho, questão da gripe aviária também. Vamos falar um pouquinho aí, destrinchar as novidades. Ô Pedro, tá tudo bem contigo aí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá o clima aí por Goiânia? Graças a Deus tudo bem, Toninho. Graças a Deus tudo certo. O clima por aqui, a chuva já cessou, começa a chegar o friozinho de maio aqui. Aqui em Goiânia tem uma peculiaridade que maio tem a pecuária de Goiânia e o frio aqui é meio marcado pela época da pecuária. Então a pecuária já começou o pessoal ia aos estandes, visitar a pecuária, aproveitar os shows e com ela vem o frio. Então já cessando as chuvas e o frio aí aumentando nos próximos dias. Muito que bem, tu falou em pecuária, por que mudou o preço do boi? O que mexeu? O que tem a ver com a gripe aviária? Gostaria que você comentasse isso para o nosso ouvinte. Toninho, então, o boi gordo nessa época do ano, ele tem a safra de boi a pasto, né? Então a gente viu aí nas últimas semanas, no último mês, a arroba aí caindo quase R$20 por arroba, tendo uma recuperação técnica nas últimas semanas, muito também por conta dessa especulação sobre a questão da gripe aviária. A carne bovina hoje é a mais consumida no Brasil per capita, e a carne de ave, perdão, o segundo consumo é a carne bovina. Hoje estima-se aí em torno de 45,5 quilos per capita por ano, aqui no Brasil, para aves e para boi. A gente tem uma estimativa aí de 44 quilos por ano. Então, acaba que elas duas competem uma com a outra. E a questão da gripe aviária, por mais que esses impactos ainda são um pouco difíceis de se medir, mas acaba trazendo uma certa especulação, principalmente em questão da bolsa, quanto a uma possível troca de demanda ou até uma possível redução aí na carne de frango por conta da redução das exportações. E como elas competem uma contra a outra, competem entre si, né, no mercado de proteínas animais, acaba que uma espécie de efeito osmótico, aí, podemos falar assim, acaba que uma pode puxar a outra, mas por questão de especulação. Até entrando um pouco mais sobre a questão da gripe aviária, a gente vê que esses efeitos devem ser passageiros, caso não venham confirmar outros casos de gripe aviária, caso esse foco aí na granja de Montenegro, do Rio Grande do Sul, seja a questão sanitária aí consiga ser controlada, muito por conta do ciclo do frango, né? Então a gente deve ver essa questão aí sendo normalizada entre 30, 33, 35 dias, e por ser um ciclo rápido realmente dessa doença, a questão da renovação da granja sem novas detecções, devem ter liberações aí, devem ocorrer já nas próximas semanas, limitando esses impactos aí ao mercado de carnes e grãos. Então, é um ponto que a gente tem que ter atenção. Países como a China, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, já tem os embargos contra a exportação, pode trazer um pouco menos de demanda pela carne do frango, pode impactar nos preços, mas como é uma questão de ciclo rápido, a gente deve ver impactando um pouco menos, tanto na carne de aves, quanto nas outras proteínas animais. Perfeito, Pedro. Você já citou de Montenegro, mas diante dessa tempestade que a gente está ouvindo na imprensa sobre os impactos no grão, no mercado internacional, carnes e assim por diante, nos atualize, como é que está a situação hoje, sábado, dos pontos de gripe aviária? Continua em uma apenas ou já tem mais oficialmente? Uma fazenda apenas? Maia, tinha um caso no Tocantins que estava sendo investigado, né? Ao que tudo indica, até o momento, teve esse caso em Montenegro e esse caso no Tocantins,
e estão sendo investigados outras granjas e outras fazendas, algumas a nível industrial, outras a nível só de consumo mesmo para a família, consumo aqueles feirantes, enfim, consumo mais, digamos assim, produtores um pouco pequenos. Mas a nível nacional, no momento, é essa granja de Montenegro e tivemos um abatedor também interditado no Tocantins, na cidade de Argianópolis. Perfeito. Ou seja, é uma tempestade que não estamos vendo muitas turbulências, mas é o barulho do mercado. E aí, olhando para o nosso principal produto, a soja, como é que estão olhando o mercado, ou melhor, como o mercado está olhando essa tempestade e como está o comportamento de preços da soja nesses dias, hein? Quanto à gripe aviária, a gente sabe que o consumo de farelo proteico para questão de aves é muito grande, mas ainda não impactou a questão de farelo aqui no Brasil. Os preços de soja não chegaram a ser impactados pela gripe aviária. E alguns pontos de atenção no atual momento para o mercado de soja são o risco climático nos Estados Unidos e na Argentina. A gente viu aí enchentes tanto nos norte-americanos, no solo norte-americano, quanto em solo dos nossos irmãos, né? Então, esse risco climático trouxe uma certa volatilidade para Chicago, uma das pontas precificadoras de preço de soja aqui no Brasil. Também tem a questão do plantio dos Estados Unidos, que vem avançando bem. A área de soja nos Estados Unidos já tem média de 66% já da área já plantada, acima da média dos últimos anos, 47%. Então, a gente vê um ritmo de plantio dos Estados Unidos muito bom, é algo que traz pressão para esse mercado em Chicago, mas a questão da demanda está muito firme, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e vem trazendo suporte para o mercado. Tanto é que a semana fechou no positivo, muito por conta dessa demanda americana e demanda brasileira, por soja, né, pelo grão, e por conta dos derivados também. Para vocês terem uma noção, as exportações dos Estados Unidos já têm cerca de 12,7% a mais da safra antiga já exportado, já de compromisso de exportação, que é a soja embarcada e o que tem nominado aí para embarque futuro, 12,7% a mais no ano passado. Então, a demanda nos Estados Unidos pelo grão está muito boa, isso traz um suporte para Chicago. E no Brasil, esse mesmo número aí de compromisso de embarque, a gente já tem 59,71 milhões de toneladas de compromisso de exportação, é um número aí 16% acima da média dos últimos 5 anos. Então, o fator demanda é um fator de suporte. A questão do risco climático também traz um certo suporte, traz uma certa especulação, mas o plantio nos Estados Unidos, o desenvolvimento da safra norte-americana deve trazer uma certa pressão para Chicago. E também a gente viu essa semana os derivados jogando no lado positivo, né? Tanto o óleo quanto o farelo nos Estados Unidos valorizaram durante a semana, ajudando aí a melhorar os preços dos grãos, tanto lá quanto aqui no Brasil também, para um efeito rebote, aí, digamos assim, já que a Ponta Chicago é uma das precificadoras de preço de soja aqui no Brasil. Muito que bem, Pedrinho. Quanto o milho, que é a proteína principal para o frango, quanto a gripe aviária, como é que está o mercado do milho aí? Afetou alguma coisa também? O mercado do milho já é um mercado pressionado, já é um mercado para preço negativo, né? Digamos assim. A grande oferta que a gente está estimando, que a gente deve produzir da segunda safra, deve impactar muito a questão de preço. E aí a gripe aviária é mais um fator de pressão aí. Nós acreditamos que os fundamentos do milho devem ditar o mercado mais forte, até mesmo do que a questão da gripe aviária, mas uma paralisação total aí de exportação de frango por um ano, por exemplo, para todos os destinos que já limitaram as exportações brasileiras de carne das aves, né? Poderia trazer um impacto aí total de demanda de 4,36 milhões de toneladas do milho. É algo que não se espera por conta do ciclo rápido da doença, por conta de tudo que eu comentei anteriormente sobre a gripe aviária, mas pode trazer um impacto. Então, é um fator de atenção que, no momento, ainda não trouxe tanta pressão,
muito porque o mercado de milho já está pressionado. A gente deve produzir aí cerca de 100 milhões de toneladas só na segunda safra. Não é um recorde de produção, mas é uma das maiores produções que a gente já teve. Muito porque a gente teve uma área menor na safrinha em relação ao ano que a gente teve um recorde produtivo, mas a produtividade, a gente deve ter recorde de produtividade a nível Brasil. Um ponto de atenção é o frio chegando, alguns riscos de geadas em algumas áreas de milho, mas já antecipando esse assunto das geadas, a gente vê que a nível Brasil, a nível de produção Brasil, as geadas não devem impactar tão significativamente. É claro que os produtores que vão sofrer, espero que não vão sofrer, mas que possam sofrer com geadas nas áreas deles, vão sentir a questão de produção, mas a nível Brasil não deve impactar o mercado. Pode trazer uma certa especulação, mas no milho a gente não acredita em impacto. Aí seria mais impacto aí numa possível geada na região de Minas, um impacto grande aí no café. Isso aí poderia trazer um impacto no café. Certo, Pedro, para fecharmos a nossa discussão sobre mercados, Moisés Schmidt, presidente da IBA, uma pergunta no aspecto internacional sobre mercados de commodities. Pedro, aproveitando a oportunidade, você que está aí nos dando essa aula aí de mercado e nos atualizando dos números, colocou muito bem, né, sobre como foi a safra brasileira, né, e as suas consequências aí, e agora trouxe um pouco também da produção americana, como que isso está se posicionando, inclusive influenciando um pouco em Chicago, tá? Mas nós sabemos aí dessas taxações internacionais que estão inclusive puxadas, né, pelo governo americano, e que em algum momento fala muito desse favorecimento, né, da produção brasileira mundo afora. Como vocês estão vendo isso nesse momento e nesses próximos 6 meses aí? Primeiramente, obrigado pela pergunta. Bom dia, prazer estar falando contigo aí. Ainda é algo que já vem há muito tempo. A gente viu os chineses e os americanos com uma briga intensa, né? E aí vindo com um acordo de 90 dias. Mesmo com a redução que eles tiveram de 125% dos produtos americanos que chegam na China para 10%, a nossa soja ainda é competitiva. E deve ser competitiva pelo menos enquanto a colheita deles não chegar, né? Então, a tarifa por si só aumenta ainda mais a questão da competitividade de soja no Brasil. É um ponto positivo, só que com essa sinalização de acordo entre os dois, passa a gente ter esse ponto de alerta, porque principalmente para o próximo ciclo, a gente não acredita que quem tem soja disponível ainda da última safra, mas mais para a safra 25, 26, possa ter eles podem vir um acordo e a China se comprometer a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, e a principal compra de produtos agrícolas deles é a soja. Então, isso pode impactar principalmente nos prêmios aqui no Brasil. E aí trazer uma possível redução de demanda, não drasticamente, mas uma leve redução de demanda, e acaba que, como a gente tem um potencial para produzir muito, um potencial de oferta muito grande, uma redução de demanda acaba impactando aqui no Brasil também. Ainda são fatores que têm que ser concretizados, né? Ontem o Trump voltou a falar em tarifas novamente, falou de implementação de 50% de tarifas em cima do mercado da União Europeia, que é o segundo maior comprador de soja dos Estados Unidos. Então, a gente ainda fica naquela, né? Será se eles vão realmente ter um acordo com os chineses? Será se vão voltar a brigar novamente? Como que vai ser esse acordo? Ainda são muitas incógnitas nesse mercado, mas, resumindo, com as tarifas a gente vê que o Brasil é mais competitivo. O Brasil hoje é o maior produtor de soja no mundo. Com as tarifas impostas aí pelo governo americano, a nossa soja fica mais competitiva por si só no mercado internacional. E como a China é a maior compradora aí disparada de soja no mundo, é algo que na teoria é benéfico. Mas ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. A gente tem que ter atenção
a questões do possível acordo, de como vai vir esse acordo, e para depois aí estimar o que seria um dado concreto. Muito que bem. Pedro Vasconcelos, direto de Goiânia. Deixar nossos microfones às suas considerações, Pedrinho, devido ao nosso horário. Estamos aqui com o presidente da IBA também, presidente da Somiba, falando de Bahia Farm Show e uma agenda enorme. Deixar o nosso microfone às suas considerações, amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade, como sempre. É um prazer estar falando aqui com vocês, todos sabem aí, nossa equipe da Pátria aí. Para nós é uma honra. E quem quiser nos contatar aí, é patria.agronegócio no Instagram, @patria.agronegócio. Quiser ter algum dos nossos analistas aí numa palestra, se quiser entrar em contato para ser algum dos nossos assessorados, ter nossa consultoria, fiquem à vontade. Meu Instagram é Pedro V de Vasconcelos, D de Dado, S de Souza, Pedro VDS _. Se quiser também alguma palestra, algo do tipo, alguma conversa também de mercado, fiquem à vontade aí para estar nos acionando. Grande abraço. Pátria Agronegócio, a força do agro, mais de 2.000 associados junto com essa gurizada. Olha, programa Mato